fundamento tão necessário da história da igreja e muito mais da nossa fé em Cristo. Nós vamos ler Romanos 5, dos versos 1 a 11. Eu vou fazer a leitura, peço que você acompanhe comigo. Romanos capítulo 5, dos versos 1 a 11. A Escritura nos diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai de amor, nós queremos nos apresentar ao Senhor Deus. Queremos buscar instrução na Tua palavra. Temos o prazer de servi-lo, Deus, e nós queremos ouvir o tratar do Senhor aos nossos corações, Pai. Queremos relembrar os fundamentos do que cremos. Queremos voltar o nosso coração para a dependência de Jesus somente. Queremos nos firmar, Pai, na Tua graça e não buscar outro apoio carnal e humano. Queremos ser fiados no nosso Cristo, queremos ver Jesus. Oramos, Senhor, para que o nosso coração seja quebrantado pelo Senhor, Pai. Que seja solo fértil a Tua palavra e produza bons frutos. Oramos, Deus, para que não haja ruído nas instruções que vêm do Senhor, que as nossas limitações humanas sejam cobertas pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos ensine pelo Espírito a palavra, por esta palavra nos faça lembrar, que esta palavra nos convença do pecado e nos leve à comunhão com o Senhor Jesus. Oramos, Senhor, dependentes nós somos fracos, Pai. Se o Senhor não agir, não há esperança em nós, mas se o Senhor nos ensinar, então seremos salvos. É o que pedimos, fala ao nosso coração, e no nome de Jesus o fazemos. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, no último dia 31 tivemos então essa data tão importante, né? O Halloween. Querem trocar Jesus por uma abóbora, meu irmão. Nosso negócio devia ser, no mínimo, uma mula sem cabeça, né? Que história é essa? Não tem isso na vida do brasileiro. Mas, irmãos, ainda que nós possamos nos lembrar, além dessa data pagã tão terrível, celebrarmos a Reforma Protestante, é importante nós considerarmos os fundamentos e os efeitos dela hoje para nós. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós entendemos que a reforma não começa em 1517. Em toda a história da igreja há desvios da Escritura. O próprio Novo Testamento traz inúmeras repreensões do apóstolo Paulo a falsos mestres, falsos ensinos. Os pais da igreja não sofrem menos.
há desvios doutrinários. E em todos os tempos há acertos e erros, e é Deus o preservador da igreja. E essa lida da igreja cresce nas suas necessidades, à medida que alguns desvios doutrinários começam a ser institucionalizados, à medida em que práticas antibíblicas começam a ser a massa da igreja. Os cultos eram celebrados em uma língua que o povo não falava, pregados em latim. O ministro que pregava a palavra, pregava dessa forma, em direção ao Senhor, de costa para a igreja. Meus irmãos, as práticas litúrgicas rompiam o padrão das Escrituras. As imagens passaram a ser veneradas no argumento de que as pessoas precisam de algo a se apegar, elas precisam de referenciais, e assim o culto às imagens e os ídolos começam a entrar na igreja. Em todo tempo há pessoas falando contra estes princípios, e quando chegamos próximos à data da Reforma Protestante, isso acontece com maior ênfase. Mártires surgem na igreja. John Wycliffe é perseguido por traduzir a Bíblia para o inglês e colocar a escritura na língua vernácula do povo. Inspirado por Wycliffe, John Hus vai continuar contrapondo a igreja e vai ser queimado vivo em praça pública por isso. 100 anos depois de John Hus, é a história como conhecemos. Lutero, sendo um monge, sendo um estudioso das Escrituras, convertido genuinamente a Cristo, e agora labutando no estudo das Escrituras, se depara com esta expressão: o justo viverá pela fé. Como poderíamos viver pela fé somente quando Tetzel traz sobre a igreja a prática da venda de indulgências, a compra de pedaços da cruz, de pregos que prenderam Jesus, o benefício da fé sendo literalmente vendido? Parece semelhante para você às práticas neopentecostais nos dias de hoje? Meu irmão, não foram os neopentecostais brasileiros que começaram a vender lote no céu. A igreja romana fazia isso já no período da Reforma. E Lutero, então, escreve 95 teses, 95 razões que a igreja deveria reconsiderar e deveria discutir para ser reformada. Nós não somos, meu irmão, o povo da cisão, o povo da divisão. O interesse dos reformadores sempre foi restaurar a igreja aos padrões bíblicos. E Lutero, a fixar as suas teses na porta, não é ação meramente espalhafatosa ou rixosa. Essa é a maneira comum pela qual as ideias a serem debatidas entre os teólogos são expostas naquele tempo. Mas Lutero não vai ser bem recebido, porque ele acusa que o Papa não é o cabeça da igreja. Ele acusa que a tradição não pode ter a mesma fonte de valor que as Escrituras têm. Lutero vai ser excomungado e a igreja vai passar a ser perseguida. Todos aqueles que andam nesse mesmo caminho vão sofrer inúmeras retaliações. E a partir daqui a reforma começa a se estruturar por um caminho fora da igreja romana. Os romanos rejeitam não os reformadores, rejeitam as Escrituras. E então caminhos bíblicos começam a ser traçados. João Calvino surge como um sistemático, resumindo e dissertando sobre doutrinas bíblicas, e a partir daqui a igreja, como nós conhecemos, começa a tomar os seus caminhos por um padrão, por um fundamento exclusivo na salvação pela graça, exclusivo na salvação por Cristo, exclusivo na autoridade das Escrituras, o anúncio de que o justo viverá pela fé, como o apóstolo Paulo está tratando neste texto. O apóstolo Paulo, irmãos, vai chegar a essa expressão não sem razão ou não sem contexto. Para que Paulo afirme a necessidade da justificação pela fé,
é que desde o capítulo 3, o apóstolo está dissertando sobre a condição humana. Paulo expõe que não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há mérito em nós. O Senhor procura sobre a terra. É a conversa de Abraão, né? Senhor, mas 50 justos, o Senhor não destruiria Sodoma? Se 40 justos, se 30, o Senhor não destruiria Gomorra? E não há justo que impeça o juízo de Deus. Não há quem faça o bem, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Abraão então entra na exposição de Paulo como um referencial de justificação. E meu irmão, não porque Abraão seja alguém que tem méritos para ser salvo. Abraão é um mentiroso que por 2 vezes escondeu que Sara era sua própria irmã. Abraão é omisso e covarde quando expõe a sua esposa a se deitar com outro homem por causa do seu medo de ser morto. Abraão é desobediente quando sai de Ur dos Caldeus, mas não deixa sua parentela e leva Ló consigo. Como poderia Abraão ser salvo? Somente pela fé. Abraão não é justificado pelas suas boas obras, Abraão é justificado pela sua fé, e esta é a razão que provém de fé. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: nós agora somos justificados mediante a fé. Queremos pensar, meu irmão, nessa noite, sobre nós como ímpios terríveis que são justificados pela fé em Cristo. Entender o Evangelho é entender que nós estamos na condição de ímpios, e se não houver justificação por fé e na exclusividade de Cristo, não há verdadeiro Evangelho em nós. Portanto, em primeiro lugar, o ensino bíblico é que Jesus nos reconcilia com Deus nesta justificação. Justificação é um ato declarativo, é um ato jurídico, forense. Você está na culpa, meu irmão. Você é o culpado dessas coisas. A sentença recairá sobre você. No banco dos réus se assenta você. As testemunhas provam o seu pecado e você precisa assumir a sua consequência e o seu salário, que é a morte. E o ato de Jesus na justificação é cobrir o nosso pecado e declarar para todos os efeitos que nós nos tornamos agora santos, puros, limpos da culpa. E isso acontece por causa da fé em Cristo. O Senhor Jesus vai nos trazer reconciliação. Passamos a ter paz com Deus por causa da obra de Jesus. Nós éramos inimigos, nós éramos estranhos. Mentiram para nós, nem todo mundo é filho de Deus. O texto que nós lemos na confissão de pecados nos diz que nós éramos por natureza filhos da ira de Deus. E é Cristo que traz paz e reconciliação. Não mera paz sobre a vida, não ausência de conflitos e de lutas, mas reconciliação com a pessoa de Deus. E no verso 2, o apóstolo começa a nos expor que esta justificação, essa declaração da nossa inocência, nós obtivemos em um acesso pela fé a esta graça. A fé, irmãos, é um instrumento dado pelo próprio Deus para que nós tenhamos a obra de Cristo em nós. A fé, nós podemos chamar teologicamente de instrumento de apropriação. Olha que bonito. É ela que te dá condições de trazer os méritos de Cristo para a sua vida. Ou talvez você pudesse dizer simplesmente que a fé é uma cola, é uma argamassa que te une ao Senhor Jesus, de forma que a sua culpa é derramada sobre Ele e a inocência dele é concedida declarativamente a você. Você não é inocente. O teu coração não é limpo, mas a fé te ajuntou a Cristo e agora você recebe nele, junto dele, os méritos dele. Essa não é qualquer graça. Essa é uma graça
na qual nós estamos firmes. Parece um vago conceito, porque lá na roça a gente fala firme, e o outro fala firme, com um R bem puxado. Parece que firmeza é uma vaga citação, tudo firme por aí, tudo firme por aqui. Mas quando o apóstolo Paulo fala desta firmeza, ele está falando sobre algo que é inabalável. A justificação, a redenção em Cristo é inabalável, ela é firme. Ela não pode se mover, o Senhor não muda, Ele não desiste da nossa salvação, Ele não perde o seu amor por nós, e a nossa salvação é firme em Cristo, ela é imperecível. Alguém que foi salvo por Cristo não pode perder essa salvação. Meu irmão, não foi você que conquistou essa salvação, não foi você que a mereceu. Você não ganhou para si a própria salvação. Portanto, quem é você para perdê-la? Quem é você para invalidar a obra de Cristo? Que pecado é esse tão grande que faria com que esta firmeza da graça, da justificação, se desfizesse? Ela é sólida e inabalável. E esta é a razão para nós nos gloriarmos na esperança. Essa é a razão porque crente pode ser feliz, tranquilo, meu irmão. Porque haja o que for, andem os tempos como forem, queimem você em uma fogueira, a tua esperança está inabalavelmente firmada em Cristo. Ninguém pode tirar a salvação que você alcançou por meio da fé em uma graça que Jesus te deu. A nossa esperança está não só nestas coisas, mas na glória de Deus, na glória que é vindoura, na glória que há de ser manifestada de forma tão abrangente, com tamanha expectativa que nós temos, há de se revelar a glória do Senhor sobre nós. E então o apóstolo Paulo nos diz que esta alegria, ela não vem sozinha. Estamos justificados pela graça, numa firme esperança, e nos alegramos pela glória que ainda há de ser manifestada. Mas não somente isso. Sempre tem uma vírgula, né, meu irmão? O apóstolo Paulo vai dizer no verso 3, que nós nos gloriamos também nas próprias tribulações. O nosso gloriar, o nosso alegrar, não está somente na esperança do que há de ser manifesto, está também aqui e agora. Na nossa luta diária, na vida difícil de manter como um cristão fiel, mas nesta tribulação, nestas causas do Evangelho que hoje nós enfrentamos, nos sofrimentos que são dignos por causa de Cristo, neles também nós nos gloriamos. E aqui vem a lume outro princípio que a reforma sustenta. Porque a tribulação produz em nós perseverança. Aí está a perseverança dos santos. Aí está a certeza de que a nossa fé não é mantida por uma vida tranquila, de que nós não estamos andando com Deus por causa dos benefícios, mas que ainda que nós passemos por tribulações por causa do nome de Jesus, o Senhor persevera em nós, o Senhor nos sustenta, e ser atribulados nos torna perseverantes. Nós não caímos, nós estamos abatidos, mas não destruídos. Nós podemos ser contristados, mas nós permanecemos, porque nós temos firmeza em Cristo. Nós somos perseverantes e a perseverança produz experiência. Você passa por provas, você passa por necessidades, e você literalmente passa por elas, uma hora elas acabam. Você vence as tuas lutas, você resiste aos teus pecados e consegue vencê-los. Você cai nos teus pecados, e a graça de Deus é tão grande que te perdoa. E quando você se vê, está aprovado em uma provação. As lutas e as provações produziram perseverança, e agora nós sabemos
que é possível enfrentar essas coisas. Temos experiência em sofrer. Narra o apóstolo Paulo a lida da vida cristã, dizendo: sei ter muito, sei ter pouco, sei ser humilhado, sei ser honrado, em todas as coisas tenho experiência. A vida com Cristo nos faz maduros, nos faz ver a fé não somente pelo que ouvimos, mas agora pelo que nós vivemos e experimentamos. E se nós experimentamos e sabemos que esta fé é real e perdura no meio das tribulações, nós temos esperança. Meu irmão, não confunda a esperança bíblica com as nossas vagas esperanças. Você está esperando o teu time não cair para a Série B, não está? Você está esperando ganhar aquele sorteio do mês de aniversário do supermercado. Isso não é esperança bíblica. Espero que um dia eu consiga morar no interior. Isso é desejo, isso é expectativa. Mas esperança bíblica não toca essas coisas. Você não vai ganhar, meu irmão. Você não vai ganhar o sorteio do mercado. Você não vai ver o teu time ficar na primeira divisão do campeonato. Alguém tem que cair, irmãos. Esperança bíblica é a convicção de algo que em breve vai acontecer. Esperar biblicamente, esperança é esperar. Nós estamos só aguardando acontecer, é questão de tempo que venha aquilo que o Senhor nos prometeu. Qual a chance da esperança bíblica falhar? Meu irmão, nós falhamos. As nossas convicções deste mundo falham. O nosso Brasil não vai ganhar o Hexa, será? Ano que vem? Falhos, limitados. Esperança bíblica é certeza. A nossa fé nos dá esta graça. Nós podemos nos alegrar quando nós estamos passando por tribulações, porque nós vamos ser chacoalhados de um lado para o outro, e nós vamos permanecer, não por nossa causa, mas porque o Senhor persevera em nós. Nós teremos experiência e entenderemos que é possível passar por essas coisas. Você vai ter umas boas histórias para contar. Crentes gostam de chamar de testemunho, né? E no final das contas, isso vai alimentar a tua esperança. Você sabe que Deus é um Deus que socorre. E se você ainda estiver na dúvida sobre esta esperança, Paulo diz que esta esperança não confunde. Ela é sólida, ela é imutável, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ainda que o nosso coração vacile, ainda que as tribulações sejam maiores do que nós esperávamos, ainda que pareça demorar a promessa do Senhor, há uma ação do Senhor interna no crente. Aqueles que foram salvos pela fé, receberam no coração o Espírito Santo. Nós somos a sua habitação. Ele testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E o Espírito Santo não só habita em nós, mas ele continuamente opera derramando o amor de Deus no nosso coração, para que internamente você se lembre que Deus te ama, te salvou por graça e que a obra do Senhor não pode falhar, apesar de quem você é. É ou não é glorioso olhar para Cristo? Meu irmão, é nesta fé que os reformadores seguiram. É nesta fé que os crentes do passado enfrentaram as suas tribulações. É assim que John Huss se permite ser queimado em uma fogueira acusado de heresia. É assim que Savonarola vai ser perseguido para a igreja por criticar o padrão moral da igreja e do papado e vai ser decapitado pela sua heresia, é executado.
É assim que, mesmo que sendo excomungados e perseguidos, os crentes vão perseverar no meio de guerras e massacres, como por exemplo, o reino de Münster em 1536 matou dezenas, ou por que não dizer milhares de cristãos, e os cristãos franceses huguenotes fugiram para não ser mortos, e não abandonaram a sua fé porque têm esperança, porque sabem quem foi o Cristo que os alcançou. Huguenotes franceses que desembarcaram no Brasil, imagina, e foram expulsos pelos padres jesuítas, que aqui muito dominavam. Meu irmão, nós não podemos fugir das lutas dessa vida, mas nós podemos ter paz, porque temos reconciliação com Deus. O Senhor, por meio da fé, traz uma verdadeira e genuína paz no nosso coração. Quando John Murray comenta esse texto, ele diz que a paz do coração e que a paz da nossa mente é produzida a partir da paz com Deus. Aconteça o que for sobre a tua vida, você pode ser alvo de boa e plena paz, porque a maior desavença e o maior problema, que é o pecado, foi resolvido por Cristo. E nós fomos reconciliados com Deus. E agora nós temos vida plena com o Senhor, temos um provedor, um sustentador, um Pai que nos ama, um ouvido atento às nossas orações, e passamos a ter paz com qualquer outra circunstância, porque nós estamos juntos do Senhor. Porque o Senhor está favorável e não mais irado contra nós. Porque agora nós fomos adotados por meio de Cristo, e nós temos um Pai a quem podemos recorrer em todas as nossas tribulações. A fé nos dá esta tranquilidade em meio a todo e qualquer caos, porque nós temos a segurança do Senhor conosco. Se você não encontrar paz com Deus, nada neste mundo vai trazer paz ao teu coração e à tua mente. Você pode procurar onde quiser, e um bom músico, João Alexandre, canta sobre isso. Ele diz: você pode ter a casa repleta de amigos. Só os antigos, hein? Só os que são crentes desde os anos 80. Eu nem era nascido, meu irmão. Paredes e pisos cobertos de bens. Você pode ter o carro do último tipo, e você pode andar como vem na cabeça. Ou você pode ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação, curtindo assim mesmo um fim de semana e andar conforme der na tua cabeça. Mas nunca terá a paz que existe lá dentro. Sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra para poder comprar, porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. É só em Jesus que o nosso coração repousa tranquilo. É só pela fé que há sentido na nossa vida com Cristo. É Agostinho de Hipona, pai da igreja, que diz que nós fomos criados para o Senhor e que o nosso coração não repousa enquanto não repousa em Cristo. É a fé que vai te dar acesso ao Senhor Jesus, justificar os teus pecados, te reconciliar com Deus, te fazer perseverante nas tribulações e terminar em uma alegria repleta, porque você tem esperança. Nenhuma outra coisa nessa vida pode preencher isso no seu coração. Por outro lado, o apóstolo Paulo nos leva ainda a um outro ensino. E nos diz que não só para justificação, mas o Senhor Jesus morreu para salvar fracos e ímpios. Depois de uma descrição completa da obra de Cristo, agora o apóstolo Paulo coloca eu e você dentro deste texto. E no verso 6,
ele nos conta que Jesus morreu por nós quando nós éramos fracos. Que Jesus morreu a seu tempo pelos ímpios. Fracos e ímpios. Talvez, por uma boa pessoa, alguém se anime a morrer. É difícil pensar nisso. Mas ainda que haja uma possibilidade, talvez por um justo, alguém morreria. Você morreria por um justo? Você teria coragem de dar a sua vida e doar o teu rim? E você vai morrer, você precisa... O rim tem 2, né? Um policial no Rio de Janeiro foi baleado no fígado essa semana. Um homem justo. Policial crente ainda, para melhorar para você, tá bom? Pra você não ficar pondo defeito na minha ilustração. E ele está precisando de um fígado. Ele vai morrer sem um. Você daria seu fígado para ele? Você morreria por um justo, que está promovendo o bem e a justiça? Você morreria por ele? Permitiria que o teu filho morresse por ele? Mas a pergunta melhor é: você morreria no lugar de um daqueles criminosos? Você daria a tua vida? Você permitiria que o teu filho morresse para que um daqueles criminosos fosse preservado em vida? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por gente ruim. É aqui que nós estamos dentro dessa obra. E o texto no verso 9 vai nos dizer que muito mais agora, se Cristo morreu pelos pecadores, se nós fomos justificados, que mais nos resta? Ser salvos. Se Cristo fez obra tão grande de morrer por quem nunca mereceu, o resultado dessa justificação só pode ser salvação. O pensamento do apóstolo Paulo no verso 10 é muito lógico. Ele diz: quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados. Nós estávamos alheios a Deus, Ele nos alcançou e nos trouxe de volta, e nos deu paz com Deus. Fomos reconciliados, e se nós fomos reconciliados, então nós seremos salvos pela sua vida. É impossível que Ele tenha nos justificado, que Ele tenha nos reconciliado, e que agora Ele nos perca, porque o teu falso livre-arbítrio te fez escolher outra coisa no lugar de Jesus. Essa é a boa notícia, meu irmão. Dwight Moody dizia: eu tenho certeza que foi Deus que me escolheu, porque eu nunca teria escolhido Ele. Essa é a boa notícia, meu irmão. Que não é o teu mérito, que não são as tuas boas obras, que não é o teu coração glamuroso que faz com que o Senhor Jesus te salve. É Cristo. É somente Cristo. Não há nada além de Cristo. E nele nós recebemos reconciliação, e a obra completa redundará em salvação para nós. Nós já estamos justificados e veremos os últimos efeitos disso na salvação de Cristo. O apóstolo Paulo desfecha o verso 11 nos dizendo: e não apenas isto, nos gloriamos. Não apenas entendemos a nossa salvação, mas nós nos alegramos nisso. Nós não apenas recebemos isso como uma mera comunicação, uma notícia da vida comum, nós nos deleitamos e nos gloriamos, porque nós seremos salvos, e nós não nos gloriamos só pela bênção da salvação, ou pela bênção do perdão, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Todas estas coisas estão centralizadas sobre Cristo. Ele é o pavimento da nossa salvação. Ele permeia toda a obra. Nada disso sem a pessoa de Jesus existe. E nós não estamos nos alegrando pelas bênçãos, simplesmente estamos nos alegrando pela pessoa que nos concedeu todas essas coisas. Somos felizes com Jesus, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
Os crentes no final terminam vivendo não só na esperança da salvação que há de ser manifesta, mas aqui e agora nos gloriamos e nos alegramos na pessoa de Cristo. Meu irmão, quem é você diante do Senhor Jesus? Qual é a imagem que você formou sobre si mesmo? Com que misericórdia você olha para o caos do Rio de Janeiro? Como você trata aqueles que estão rejeitando a Jesus hoje? Nós corremos o risco de, à luz de todo este maravilhoso ensino, nos erguer sobre toda a nossa religiosidade e dizer: obrigado, Senhor, porque não sou como estes, roubadores, blasfemos. Obrigado, Senhor, porque eu sou cidadão de bem. Obrigado, Senhor, porque eu sou bom. Como você se porta, meu irmão? Obrigado, Senhor, porque eu não falo palavrão como aqueles garotos da escola. Obrigado, Senhor, porque não sou como estes, eu me guardarei virgem até o casamento. Glória a Deus, meu irmão. Mas você entende que você não passa de um fraco e de um ímpio? Qual é a sua visão sobre si mesmo? Sabe por que você tem que entender isso? Porque os sãos não precisam de médicos. Os bons não precisam de um salvador. Jesus veio para salvar aqueles que esmurram o seu peito e dizem: Senhor, sê propício a mim, porque eu não passo de um pecador. O Evangelho não é para aqueles que são bons guardadores da lei. O Evangelho é para os transgressores. Eles é que precisam ser justificados. Eles é que precisam de um mediador que clame por eles, porque eles estão de mãos vazias, eles não têm nada para oferecer ao Senhor. O Senhor veio para os fracos, para aqueles que não têm força em si para vencer os seus pecados, para aqueles que entendem que estão debaixo da ira de Deus e sozinhos não podem subsistir a essa ira, serão consumidos. O Senhor veio para gente miserável como eu e você. Talvez a falsa acusação das nossas mentes seja de que nós somos pecadores demais para ser membros da igreja, de que nós somos falhos demais para servir a Jesus, de que nós somos sujos demais para em algum momento sermos parte do povo de Deus. Mas, meu irmão, o povo de Deus não é feito de gente boa. O povo do Senhor é feito de ímpios e fracos que foram alcançados pela graça. É a fraqueza, diz o Senhor, que nela o poder de Deus é aperfeiçoado. Somos nós que, nada tendo para dar, dependemos totalmente de Jesus e recebemos a salvação por inteira graça. Os orgulhosos, os cumpridores da lei, os bons cidadãos não precisam de Cristo. Mas se você é um miserável, de um fraco, pecador, a salvação é para você. O Evangelho é para você. A oferta de Jesus é para você. E como disse na liturgia, a quem muito foi perdoado, muito se ama. Oh, razão para louvar ao Senhor, meu irmão. Oh, que grande razão para amanhecer numa segunda-feira amanhã, feliz da vida, cheio de boleto. Dia 3, o salário nem caiu, já foi embora. O Nubank está te mandando sua fatura, fechou. Que me importa? Eu iria para o inferno e Jesus me alcançou. Que me importa? E amanhã o teu ônibus vai passar lotado, você vai esperar o próximo dizendo: graças a Deus, apesar de chegar atrasado no meu trabalho hoje, com os pés molhados numa manhã chuvosa, eu vou para o céu com Cristo. Eu já fui justificado e é questão de tempo para que a glorificação me alcance. E ainda que nesta semana um médico sisudo te diga:
o diagnóstico não é bom. Você pode dizer: amém. Se eu continuar vivo, eu vou me gloriar em Jesus. E se eu não viver mais, eu me gloriarei na glória de Deus que há de ser revelada. Em Cristo. Em Cristo, todas estas coisas sendo entregues às nossas mãos. Por que você viveria triste? Porque você andaria cabisbaixo? A salvação está ao alcance de todos nós. A igreja romana não pôde cercear a salvação e a pregação do Evangelho. Impérios e governos perseguiram este Evangelho e tentaram consumir este livro, e não puderam. Terríveis pecadores, os piores deles, têm sido ao longo dos anos alcançados por esta palavra da graça, e nada lhes pode resistir. Este Evangelho cruzou mares, e se os huguenotes, os calvinistas franceses foram expulsos, depois um maluco de um americano, que é para onde os franceses foram, América do Norte, um americano meio doido sendo evangelizado e ouvindo o professor Rod falar sobre terras ainda pouco habitadas, onde o evangelho não é muito conhecido. Um sujeito desse tomou um barco com a sua família, um maluco, ele levou as crianças, você acredita? E desembarcou na nossa terra Tupiniquim. Ashbel Green Simonton nos fundou uma boa e saudável igreja. E tantos outros crentes fizeram isso. E Simonton morreu com 34 anos de vida. Deixou órfãos seus filhos. Deixou viúva sua esposa. Mas agora, eu e você nos gloriamos em Cristo. Faça valer a tua fé, meu irmão. Vá viver na glória do Senhor Jesus. Esqueça e abandone as coisas vãs e fúteis deste mundo. João Calvino é um homem que viveu perseguido e doente. João Calvino, por diversas vezes, literalmente, fugiu da morte. As suas biografias contam cenas em que ele pula a janela dos fundos quando os perseguidores estão na porta. E morreu magro, com as suas doenças sendo escondidas debaixo de uma batina preta. Foi perseguido em todos os lugares. Mas quando chegou a Genebra, uma cidade que era feita de bêbados e prostitutas, uma cidade-estado alemã muito mal consolidada, repleta de pecados, quando morreu, havia uma igreja sobre a cidade. Havia o Evangelho, que ergueu escolas e educou crianças para que lessem. E João Calvino foi o tradutor das Escrituras. E estes leram na sua própria língua e creram nesse Evangelho. São estes que puseram seu pescoço à espada e viveram por amor a Cristo. Por que nós choramingamos? Por que nós lamentamos hoje por tão pouco? Por que nós nos entristecemos tendo tanto? A única coisa que pode nos trazer paz com Deus e nos fazer gloriar e alegrar o coração é Cristo. E você só precisa de Cristo. E se esta palavra está chegando aos teus ouvidos, use a tua fé. A fé é dom de Deus. E você não precisa ter boa fé. Somos fracos e ímpios. O Senhor colocará fé no teu coração. Use-a. Creia em Jesus. E viva uma vida firmado em Cristo. Nós somos justificados pela fé. E agora o justo vive pela fé. Não a ponha de lado. Não a deposite nos falsos ídolos deste mundo. Vá viver uma vida alegre e repleta de Cristo. Teu carro talvez tenha sido roubado essa noite. Imagina? Isso é realidade da nossa igreja, tá?
Talvez quando você estiver voltando para a tua casa, seus vizinhos vão estar apagando fogo. A casa pegou fogo essa madrugada, essa noite, né? Quando você estava aqui. Talvez, meu irmão, quem você ama não conheça o próximo raiar do sol. Talvez Deus te poupe dessa alegria. Talvez você perca tudo aquilo que alegra o teu coração. Mas se você tiver a Cristo, meu irmão, você tem em si razão suficiente para viver. O justo vive pela fé em Cristo. Nada pode tirar a Jesus. Se firme nessa fé. Se firme neste Cristo. Que Deus nos dê graça. Meus irmãos, nós vamos, neste momento, partilhar